esse vídeo 2, estamos no vídeo 2, tivemos a parte A, aqui na parte A nós falamos sobre os objetivos de teste, né, requisitos, né, como tudo começa, falamos sobre os objetivos de teste, a importância do teste, e agora nós vamos entrar, né, falando sobre tipos de testes, tá legal? Então, vou compartilhar minha tela aqui, compartilhando a tela. Muito bem, tipos de testes. Oh. Bom, quando a gente fala sobre tipos de teste, né, é bem importante você ter isso em mente, tá? Eu mencionei isso na primeiro vídeo, né? Teste é muito mais ah, do que executar, né, passo a passo. Existem testes específicos, né, para determinados contextos, tá bom? Então, o mundo, né, de teste de software, ele é bem abrangente, né? A gente, claro, nesse treinamento aqui vamos te embasar, né? Ainda que de forma fundamental ainda, trazendo conceitos fundamentais, conceitos básicos, né? E você nunca vai parar de estudar e conhecer sobre o assunto, porque o assunto ele é bem extenso, né? Aqui é apenas um start para a tua jornada de conhecimento. Sendo assim, já caracterizando aí os tipos de testes que existem hoje, né? Os testes funcionais. Então, vamos falar de cada um deles de maneira mais aprofundada, né? Mas quando a gente fala de quais são os tipos de testes, quais são os testes que a gente pode realizar, né? Então, tem lá o teste de unidade, e teste de integração, teste de operação, teste positivo negativo, teste de regressão, teste de usabilidade, teste de aceitação. Isso são testes funcionais, né? Esses testes funcionais, eles estão embasados aí com a norma, mudou, né? Antigamente era ISO 9126, agora ISO EC 1026, alguma coisa assim, né? Depois a gente dá uma pesquisada. Mas enfim, ela é embasada nessa norma de qualidade, né? Onde propõe lá os alvos de testes funcionais e alvo de teste não funcional, tá bom? E de testes funcionais, os testes funcionais, testes não funcionais que existem, né? Estamos falando de teste de performance, teste de carga, teste de volume, teste de estresse e teste de segurança. Meu Deus, Ezequiel, cada um desses aí tem uma particularidade, sim, tem uma particularidade, tem uma forma de realizar diferente. Por exemplo, o teste de unidade, conhecido também como teste de componente, né? Ele é um teste de caixa branca. Caixa o quê? Caixa branca, né? Então, você vai ouvir falar sobre três abordagens, né, de testes. Testes de caixa branca, teste de caixa preta, teste de caixa cinza. Tá? O teste de caixa branca ele é um teste realizado diretamente no código, na sopinha de letrinhas, né? Normalmente, até por conta do skill, do know-how, né? Quem faz esse teste é o desenvolvedor. Isso está mudando, tá? O mercado tem demandado com a propagação, né? Com a estruturação aí dos modelos de desenvolvimento agile, né? Tem demandado que o analista de teste ele faça esse teste, né? Também de caixa branca. Mas normalmente quem faz o teste de caixa branca é o desenvolvedor, tá? O teste e outra coisa, ele, como mencionei, ele é focado diretamente no código e como é no código, ali a gente já acha bugs em potenciais e dá a oportunidade aí do desenvolvedor é, tirar este bug, né? O teste de integração
Ele tem como, por exemplo, né, foco aí. Aí existe dois tipos de teste de integração, né? Integração de componente e existe integração de sistema, né? Integração de componente, nós vamos explicar isso com mais detalhe, tá? Só para você entender, o software ele é construído, é que nem, por exemplo, quando se levanta uma parede, uma casa, né? A parede, muito embora você olhe assim, ela tá bonitinha, pintadinha, com massa, né? Mas por trás daquela tinta, por trás daquela massa, né, corrida por trás daquela massa é, onde ah, deu aquela coisa bonitinha, né, da parede, né, esqueci agora, o reboco, por trás do reboco, né, então tem inúmeros tijolos, né? A parede, então, ela é erguida a partir de um tijolo em cima do outro. O sistema é mais ou menos assim, tá? Você vê um sistema bonitinho, né? Com os botões, com as cores, né? Com as suas interações, né? Lógicas, né? Dinâmica, tá? O site, o teu app, né? Do celular, enfim. Isso aqui que nós estamos usando, né, esse software aqui de apresentação, de gravação. Então, isso é um software, né? Então, este software ele é construído tijolo por tijolo. O tijolo, né, do software, fazendo essa analogia então aí com a construção de uma parede, o tijolo ele é o componente, né? Então, uma aplicação ou um sistema, né? Ele é composto, né, por um conjunto, né, de componentes integrados, tá? Então, uma cor, né, um botão de ação, um campo, né, de seleção, tá? O movimento, né, da barra, o scroll, enfim, os desenhos que se ficam ali no site, né, os GIF, né, as imagens, né? Então, enfim, aquilo ali é um conjunto de componentes que se integram e dão aquela visão, né, que você e trazem, né, as respostas para determinadas ações que você comanda na tela, tá? Então, existe o teste de componente, que é o teste do componente isolado, ele sozinho, sem se conversar com nenhum outro componente, e aí ainda no nível de código, tá? E existe o teste de um componente que conversa com outro componente, né? E aí é o teste de integração de componente. Além da integração de componente, tem a integração de sistema, né? Que é um sistema, né, que está conversando com outro sistema. Um exemplo disso, você está pedindo empréstimo no seu banco, e aí você informa todos os seus dados, né, nos diversos campinhos e, portanto, componentes ali da tela. Chega em um determinado momento ali, você clica em solicitar empréstimo. Neste momento que você clica em solicitar empréstimo, né, o sistema que você está usando ali, ele vai até os órgãos de proteção ao crédito, SPC e Serasa, ou seja, bate lá no sistema deles e aí pergunta, olha, esse CPF, né, pertence a essa pessoa e está querendo um empréstimo aqui, eu quero saber se ele deve na praça, né, o quanto que ele deve, etc e tal. E aquele sistema dos órgãos de proteção ao crédito retorna, então, um relatório dizendo deve ou não deve, né? E se deve, quanto que deve, tá? E agora ele retorna até uma pontuação, né? O score, né? Então ele não deve, mas ele tem um score de risco, tá? Tem o caso contrário, ele deve, mas ele tem um score que não gera risco. O cara tá devendo por conta de algum equívoco aí, enfim, tá? Então, isso é a integração de sistema. Então, perceberam que tem dois tipos de integração: integração de componente e integração de sistema, tá legal? E você pode pedir mais explicações e orientações aí para o teu instrutor, né, para o teu mentor, aí em sala de aula, tá? É, olha só, além do teste de integração, né, e do teste de integração de componente, integração de sistema, tá? Existe o teste de
operação, existe o teste de positivo, negativo. O operação, ele é conhecido como OAT, Operational Acceptance Test, é um teste bem técnico, tá? Que visa a testar a tua aplicação, o teu sistema em um contexto produtivo, tá legal? Existe o teste positivo, negativo também, onde você vai testar, né, a tua aplicação sobre um contexto de um teste mapeadamente, né, positivo, tá certo? E um contexto de um teste mapeadamente negativo, ou seja, eu vou criar um cenário, um contexto de tudo bem, e vou criar um cenário e um contexto de não tá tudo bem, tá? Ou seja, situações que geram a falha mesmo, né? Eu vou criar um contexto onde gera falha, tá? Eu quero ver o comportamento do sistema nesse contexto. Então, um exemplo disso eu vou criar um teste e eu vou criar um contexto aqui de um número de acessos superior à capacidade ou bem atípico, né, a esse site. Muito provavelmente aquele teste vai falhar, né? Mas é isso mesmo que eu quero, tá? Eu queria tentar simular exatamente isso, né? Esta falha sistêmica, tá bom? Eu quero criar um contexto aqui é, no momento em que o cara está preenchendo o cadastro, o usuário está preenchendo o cadastro e existe uma interrupção da rede, né, de rede, de internet, coisa parecida. O formulário vai ser salvo ou ele vai ter que começar tudo de novo, né? Então, isso é um exemplo de teste negativo, tá bom? O teste de regressão ou regression test, ou seja, eu vou testar existe duas visões aqui, né? Duas características sobre esse teste de regressão. Então, a primeira característica é assim: o teste de regressão. Eu fiz, né? Planejei 100 casos de teste, executei os 50 casos de teste. No meio, né, da execução do teste 50, eu encontrei um defeito, eu reportei esse defeito para o desenvolvedor, para o desenvolvedor corrigir, ele vai corrigir este defeito, e aí, na hora que ele corrige o defeito, ele devolve e fala: Ezequiel, corrigido o defeito, eu vou pegar esse defeito e vou retestar este defeito. Agora, veja só, na hora que eu retesto esse defeito, existe um princípio, né, na engenharia de software, tá? Que na hora que eu retesto, né, ou na hora que eu corrijo ou introduzo, né, qualquer tipo de manutenção ou interação no código, existe um princípio, né, que diz que eu coloco novos bugs, tá? Então eu corrijo, mas essa correção tem uma alta probabilidade de inserção de novos bugs em outras partes que eu já tenha entregue, dado como ok. Então, para garantir que não houve essa inserção de novos bugs, o que é que eu faço? Eu volto e testo, né, novamente os casos de testes que eu antigamente já havia testado, ou seja, do 1 ao 50, por exemplo. Isso é uma abordagem do teste de regressão. Uma outra abordagem do teste de regressão é quando existe um impacto no ecossistema da companhia. Então, é mais ou menos assim. Você está testando o desenvolvimento, né, de uma nova aplicação para pegar o mesmo exemplo anterior, né, para concessão de empréstimo, tá? Então, já existe em produção a concessão de empréstimo, já existe em produção a concessão de empréstimo, ou seja, os bancos, as organizações financeiras já têm uma funcionalidade, uma aplicação que possibilita o empréstimo, né? Então, aí você faz o seguinte: você agora vai ter que testar, né? é, o pagamento do empréstimo via Pix, tá? Então, olha só, a funcionalidade nova é o pagamento do empréstimo via Pix. O Pix é novo, né? Tem cerca aí de 2 anos, 3 anos, sei lá, acho que 3 anos, né? Veja, eu vou testar
esta funcionalidade de pagamento via Pix, né, a gente chama de o teste do alterado, né, eu vou testar esse pagamento via Pix do empréstimo. Entretanto, né, eu tenho que pensar que esse pagamento de empréstimo via Pix, ele vai afetar a solução de concessão de empréstimo que já existia, tá? Então, para garantir que esta concessão de empréstimo que já existia nas formas tradicionais via TED, né, ou via DOC, tá? Eu vou então aplicar, né, um teste de regressão para o impactado. O alterado é o teste, o pagamento do empréstimo via Pix, mas o impactado é a funcionalidade de empréstimo já conhecida, né, via TED, via DOC, tá? Então, esse aí é o meu teste de regressão, é uma outra abordagem de teste de regressão, tá bom? O teste de usabilidade é o teste focado no modo de usar, né, na facilidade do uso, quanto que tem uma iteração fácil, né, de uso, tá bom? Então, nesse teste de usabilidade, é avaliado questão de, por exemplo, de padrão de mensageria, é avaliado questão, por exemplo, de padrão, né, de layout, né, a disposição dos botões, das ações, das informações, né, a disposição disso na tela, é avaliada a questão da cor, né, do quanto que isso tem uma visibilidade suave, etc. e tal, tá legal? O teste de aceitação, ele é um teste do usuário, né, ou do representante do usuário, avaliando a aplicação do ponto de vista de regras de negócio. Então, pegando o mesmo exemplo da concessão de empréstimo, né? Então, foi desenvolvido a concessão de empréstimo, a gente já viu que o sistema ali concede empréstimo, tá? Então, o usuário precisava que fosse desenvolvido uma solução para conceder empréstimo, né? Excelente. Empréstimo está sendo concedido, né? Beleza. Agora, vamos aplicar regras de negócio em cima dessa concessão de empréstimo. Eu já sei que a funcionalidade conceder empréstimo está implementada, mas ela está implementada considerando as regras de negócio. Então, por exemplo, está concedendo empréstimo para um cara que tem um score baixo? Não deveria. Está concedendo empréstimo para um cara que tem restrição no nome acima, com um valor acima de, sei lá, um exemplo aqui, tá? 10 mil reais? Não deveria. Ou seja, veja, eu vou testar a funcionalidade sob uma perspectiva, né, das regras da área usuária de negócio. Tá legal? Então, isso é um exemplo de um teste de aceitação. O teste não funcional, o teste de performance, né? Nesse teste de performance, ele vai avaliar, como o nome já diz, a performance da aplicação, né? Ou seja, ela é rápida, ela é devagar, né? Ela é rápida sobre quais contextos, né? Ela é devagar sobre quais contextos, né? Teste de carga, né? Vão aplicar vão injetar um número grande de cargas nessa aplicação para ver como que vai ser o comportamento dela, né? Teste de volume. Vamos injetar uma carga, só que de maneira gradativa, né? Ou seja, eu vou colocar um pouquinho e daqui a um minuto mais outro pouquinho, daqui depois mais de outro minuto mais outro pouquinho e assim sucessivamente, tá? O teste de estresse, uma vez que eu já saiba o meu ponto em que a aplicação estoura, porque o teste de volume eu vou descobrir esse ponto de estouro, eu vou então testar essa aplicação no seu limite por um tempo longo. Eu quero ver se ela vai perder performance, eu quero ver se ela vai perder informações, eu quero ver se ela vai travar, né? O teste de segurança, ele tem como proposta aí avaliar as vulnerabilidades sistêmicas, né? Então, teste de ataque, teste de negação de serviço, né? Enfim, esse tipo de testes que vão garantir que não há vulnerabilidades, tá legal? Então, esses aí são alguns tipos de testes, beleza?
em aula você pode perguntar mais acerca, né, desses tipos e outros tipos de testes para o seu instrutor, para o seu mentor, tá legal? Verificação e validação, isso é uma abordagem é, é, interessante, né? E ela veio aí com o modelo V, né? Ou V-Model, tá certo? A ideia de verificação e validação de teste, né? Se a gente, eu vou trazer no próximo slide, né, esse modelo V, né? Mas imagine o seguinte, eu tenho aqui o modelo V. O modelo V, ou V-Model, né? Para quem não conhece, ele é uma evolução do modelo cascata tradicional. Então aqui eu tenho uma fase de requisitos, né? Requisitos, tá bom? Eu estou escrevendo com mouse. É horrível escrever com mouse, cara. Então, uma fase de requisitos. Aqui eu tenho uma fase de análise de requisitos, né? Análise de requisitos, tá bom? Aqui eu tenho uma fase de modelagem, né? Vou explicar cada uma delas aqui. Isso aqui, para quem estuda, né? Está na faculdade, é, já viu que isso aqui é o ciclo de vida de desenvolvimento do software, tá? Então, requisito, análise de requisito, modelagem. Aqui eu tenho a codificação. Em alguns materiais, tá? Como implementação, tá? Então, codificação. Não parece, mas isso aqui é um C, tá legal? Codificação. Bom, e aqui desse lado eu tenho o teste de componente ou de unidade. Vou colocar componente, tá? Ou componente ou unitário, tá bom? Teste de componente, tá legal? E aqui eu tenho teste de integração de componente, tá legal? Integração de componente, int de componente, integração de componente, componente, int componente, e eu tenho aqui o teste de sistema, isso eu vou mostrar mais na frente lá no modelo V, né? E aqui eu tenho o teste de aceite, tá bom? Opa, aceite. Aceite. Beleza. Então, olha só. Aqui em requisito, como vimos lá, né, na introdução da aula 2, né? Aqui é o momento em que o usuário pede, né, ele requisita. Na análise de requisito é onde eu faço aqueles documentos que eu mostrei logo no início da aula 2 aqui. Eu crio as especificações funcionais, a especificação técnica. Na modelagem é o momento em que vai ser criadas as tabelas, as interações entre tabelas e componentes, né? E a codificação é onde acontece aí o código, né? Então veja que nesse momento aqui, neste lado aqui, a gente chama de verificação. Por quê? Porque nesse lado aqui a gente não tem aqui o código acontecendo, ou seja, não existe código, não existe sistema executável. Essa é a melhor forma de você entender. O sistema não está em execução, né? Ele está sendo produzido, né? Então, é o momento onde estou requisitando, o momento onde eu estou refinando esta requisição, é o momento onde eu estou escrevendo os códigos sistêmicos, né, que darão vida ao sistema. Então, neste momento aqui, eu não tenho, né, ainda sistema em execução, tá legal? Então, aqui eu tenho um sistema sendo construído, né? Por que verificação? Aqui a verificação me possibilita, enquanto eu estou construindo o sistema, verificar se o usuário pediu o que tinha que pedir realmente. Verificar se se eu, como profissional de requisitos, né, ou do produto, o product owner, se eu estruturei, né, de maneira adequada esse pedido do usuário, né? Se eu dei respostas adequadas ao pedido do usuário, né? Eu verifico se as relações entre módulos e tabelas e protótipo é realmente aquilo que o usuário está pedindo, né? Eu verifico se o código que vai dar vida ao sistema, né? Logo,
logo mais, né, se esse código está aderente ao que foi pedido pelo usuário. Ou seja, a verificação é o que a gente chama de teste estático. Quando você ouviu falar, desculpa, querido, tomar um pouquinho d'água. Quando você ouviu falar de teste estático, então você precisa entender que nós estamos falando deste momento aqui do desenvolvimento da aplicação, né? Já aqui desse lado, a gente tem a validação. Por que validação, né? Olha só, não tem como eu verificar, já está escrito, já está desenvolvido, né? Então aqui eu só vou validar se foi desenvolvido de acordo com o que foi pedido, tá bom? Então a ideia da verificação e validação é você precisa ter uma etapa de verificar enquanto ainda estou construindo, você precisa ter uma etapa de verificar, né? Se a construção está rolando, né, de acordo com o que deveria rolar, e tem uma etapa onde você vai, depois de construído, você vai validar se foi construído de acordo com o que foi pedido realmente. No modelo V, né, eu trouxe essa ideia do modelo V para poder mostrar que a verificação e validação nasceu com esse modelo de desenvolvimento, né, o V-Model. Mas no modelo Agile, que não tem modelo V, pode até ter, né, dependendo do contexto, aí você pode até aplicar em cada iteração o modelo V, mas a gente vai. Isso aí é um papo mais avançado, né? Mas no modelo Agile, né, o modelo ágil, tá certo? Ah, você tem também uma etapa de verificação e também você tem uma etapa de validação dentro das iterações, né? Acontece de forma diferente, mas ela existe. Vamos tentar, né, aqui dar essa visão para vocês também, tá legal? Muito bom. Aí, bom, aqui é um detalhe, né, daquilo que eu já mencionei aqui e está explicando de maneira mais detalhada, né? Você pode pedir realmente maiores explicações em sala de aula para o teu instrutor, para o teu mentor, tá bom? Mas a proposta é essa, né? Na verificação eu vou verificar aquilo que está sendo construído, né? Montado, modelado, antes que se construa de maneira equivocada. Até porque, lembra da regra 10 de Myers, quanto mais tempo você demora para achar um problema, um defeito, mais cara é a correção, né? Beleza? Muito bom. Quando a gente fala de pirâmide de teste, né, a pirâmide de teste ela tem como uma proposta, né, é, a guiar, na verdade, o QA, né, e aí principalmente o QA na automação, né, acerca do teste mais importante. Veja, aqui na pirâmide de teste a gente tem algumas camadas, né, a camada do teste unitário, né, a camada do teste de sistema ou do serviço, né, e a camada do usuário, né? No modelo tradicional, existe um esforço grande, né, para testar essas duas camadas aqui, né, é, é, da pirâmide, né? Já no modelo Agile é o contrário, né? Até porque o teste unitário ele é mais barato do que o teste, por exemplo, de aceite do usuário. O UI é a interface do usuário, né? User interface. Tá? É mais barato testar aqui do que testar aqui, né? É mais rápido o teste unitário do que o teste de user interface. Até porque no momento em que eu estou desenvolvendo, já aqui logo imediatamente lembra da analogia que eu fiz com a parede? A cada tijolinho que eu monto, né, que eu sento, a cada tijolinho eu vou testar para garantir, ó, opa, o tijolo é esse mesmo, tá do jeito certo. O outro, integrando com ele, opa, é isso mesmo. Esse testo ele de forma isolada e testo ele de maneira integrada, né? Ou seja, à medida que eu vou testando ele, né, cada tijolo de maneira isolada e integrada, eu vou garantindo que a gente vá dando forma, né, de maneira correta a aplicação, tá legal? Então, quanto mais eu focar no teste unitário, melhor vai ser, mais rápido vai ser, mais barato vai ser, né?
Daí a importância aqui desse programa, porque esse programa ele tem como proposta não só te ensinar metodologia de teste, para você poder ter condições de dizer qual é o melhor teste, em que contexto é aplicado este melhor teste, né? Não só para te dar essa base, mas também no módulo 2, né? Mas também te dar condições de você focar aqui no teste unitário. Tá bom? O teu foco tem que ser aqui no teste unitário, né? Não que você deve desprezar os olhos para cá, mas na tua pirâmide de teste, a boa, né, prática de mercado diz que se você tem uma quantidade maior de teste unitário, né, vai ser mais barato o teu teste, mais rápido e mais assertivo. Tá bom? Se você despreza o teste unitário e apenas foca em práticas de testes mais de camada de serviço, por exemplo, vou testar aqui só o meu a evidência do serviço, né? Então já está pronto, os módulos do código estão todos prontos, né? E aqui na camada de serviço, por exemplo, vou só fazer o uso do que está pronto. Pode ser que na hora que eu faça a requisição desse serviço aqui, desse serviço, né, que chama este módulo, mais esse módulo aqui, pode ser que não haja integração entre eles. E aí eu descobri isso aqui no momento já avançado. Vai ser mais caro para identificar o porquê que esse módulo não integra com esse módulo aqui. Bom, muito bem. E aí tem as vantagens, né, essas que eu mencionei para vocês já. A vantagem da pirâmide de teste, né? Agilidade na execução, menor tempo de construção de teste, enfim, tá? Isso aqui você pode abordar em sala com o teu instrutor e com o teu mentor, né? Ou com o teu líder aí, tá legal? Por enquanto, tranquilo, galera? Show de bola. Olha só, falando sobre, ainda, né, sobre teste de software, tá? Eu gosto, né, quando me faz essa pergunta, né, eu gosto de responder, né, que teste de software é verificação e validação, né? O que é teste de software? Teste de software é verificação e validação. Eu verifico, né, enquanto está sendo pedido, enquanto está estruturando o pedido, enquanto está sendo construído o pedido, eu verifico, para ter certeza de que vai ter uma entrega bem aderente, né, à necessidade do usuário. Até porque lembra que nós falamos que qualidade é atender às necessidades do usuário. Então, se a gente quer um software de qualidade, eu tenho que garantir que esse software esteja de acordo, né, com o pedido do usuário, né? O que é teste de software? É validação também, cara, porque uma vez que eu tenha feito a verificação, né, e falar realmente vocês fizeram, vocês estão construindo, estruturando o pedido de acordo com a necessidade dele, né? Eu vou validar. Deixa eu só me certificar de que vocês desenvolveram de acordo com o pedido. O pedido foi bem estruturado, que eu já vi. Agora eu quero ver se vocês desenvolveram, né, de acordo com o que foi pedido. Tá legal? Então, o que é teste de software? É verificação e validação. Isso é teste de software. Eu verifico e valido, né? Então, consiste de uma verificação e validação do produto. E é um processo relevante para prevenir que erros se transformem em defeitos e defeitos gerem falhas sistêmicas. Isso aqui é muito bacana, né? Porque isso aqui é a trilogia, né, da sequência de um sistema que não foi perfeitamente, né, adequadamente testado, né? Tá bom? Muito bem, queridos, continuando aqui. Qual a importância, né, então, do teste, né? Por que teste é importante, né? Vocês lembram que tudo começa com uma pessoa pedindo, né? Um cara, ele simplesmente acordou um dia assim, eu preciso, né? Ou, putz, isso aqui não tá legal, o sistema tá me dando um trabalho, eu preciso de uma solução melhor, de uma correção, né? Então, imagine, quem é que pede? Pessoas. Quem é que ouve o pedido? Pessoas. Quem é que escreve o pedido? Pessoas. Quem é que desenvolve? Pessoas, né? Pessoas que fazem. As pessoas, elas estão sujeitas
uma série de interferências. O processo, né, do pedido e da estruturação do pedido é um processo chamado comunicação. E esse processo da comunicação tem suas interferências, né? Quem nunca brincou de telefone sem fio, por exemplo, né? Então, assim, qual é a probabilidade da pessoa ter pedido errado? Qual a probabilidade da pessoa que vai estruturar o pedido ter ouvido ter ouvido errado? Né? Qual é a probabilidade dessa pessoa escrever errado? Né? Qual é a probabilidade de quem vai programar, né, o que foi pedido errado, o que foi entendido errado, o que foi escrito errado? Qual é a probabilidade disso se tornar uma codificação com bug? Todas, né? Todas, né? Essa frase aqui, ela é minha, é de minha autoria. Existe, né, na psicologia uma frase penso, logo existo, né? Aqui eu uso a frase penso, logo erro, né? Se eu penso e sou ser humano, eu tenho total probabilidade, né, é, de errar, né? E isso aqui não é minha, essa frase, isso aqui é do material do ISTQB, né? Mas em Deus nós acreditamos, todo o resto a gente testa, né? É, qual a importância do teste? O teste é importante para garantir que as falhas humanas, né? é, é, que a ação humana, vamos colocar assim, que a ação humana não introduza bug no código e leve sistemas a falharem, né? Então, essa é a sequência. A ação humana, ela pode introduzir, né? Tem uma alta probabilidade de introduzir defeitos, bugs na documentação, no código e, consequentemente, falhar, né? O software, vai falhar o software, tá? Muito bem. Então, essa é a sequência, né? Então, o erro é uma ação humana, né? Então, imagine que o cara está ouvindo o que está sendo pedido, está entendendo errado, isso é erro. Este processo de pedir, de ouvir, de processar o pedido, isso aí é o erro. Foi pedido errado, foi entendido errado. Na hora que ele projeta isso no papel, escreve isso em algum lugar, o que ele ouviu errado, o que ele entendeu errado, esse humano, na hora que ele projeta isso no papel ou em algum lugar, já não é mais erro, é bug. Ele escreveu, né, um documento com bug, né? Tá bugado esse documento, né? Essa expressão muito usada, né? É, é, e a falha sistêmica? Olha só, uma vez que eu entendi errado, quer dizer, eu ouvi errado, entendi errado, né? Documentei um bug, né? Ou documentei com bug. Quando esse sistema que foi construído baseado nesse documento com bug, portanto, este código também tem bug, né? Quando este código for executado, ele vai falhar, né? Então, a falha é resultado de um código com bug, o código com bug é resultado de um documento defeituoso, esse documento defeituoso é resultado de um entendimento errado, uma fala errada. Tá? O sistema falha também, não só por conta do erro, tá? A causa raiz aqui é o erro. O sistema falha também por conta de equívoco, engano, né? Então era para o cara apertar o Enter na tecla Enter e ele apertou um backspace, vai falhar o sistema, mas não porque existe um bug no sistema, né? Falhou porque houve um equívoco aí no uso do sistema ou da aplicação, tá legal? Bom, já falamos o que é qualidade, né? Que qualidade é atender às necessidades, né, do usuário e, portanto, o nosso foco, né, como testador é tentar mostrar, né, para os envolvidos se realmente foi atendido ou não, né, essas necessidades aí do usuário, né? Para qualquer situação, né? Eu passei outros slides porque a relação entre teste e qualidade, né? Para dizer o seguinte, que teste ele é o principal é a principal atividade do processo da garantia da qualidade, né? Porque teste
seja teste positivo, teste negativo, seja um teste que passa, um teste que falha, qualquer contexto do teste, o teste vai garantir que é, é, a qualidade seja alcançada. Então, se eu acho, por exemplo, se eu estou testando e aí eu encontrei uma falha sistêmica e reporto, este teste que encontrou uma falha sistêmica está dando oportunidade de ser corrigido em tempo hábil, né? A aplicação. Então, o teste que encontrou falha foi ótimo, ajudou no processo da garantia da qualidade. Se eu testo e eu não encontro falha, eu dou um pass de lá, foi ótimo. Eu mostrei para o usuário, para os stakeholders que a aplicação ela tá sem bug, né? E tá bom o desenvolvimento, tá? Ou seja qual for o resultado do teste, o teste ele ajuda, né, no processo da garantia da qualidade, né? Então, por isso que eu digo que a atividade de teste talvez seja a atividade mais importante desse processo da garantia da qualidade. Tá legal? Muito bom. Bom, isso aí são tudo conceitos, né, acerca da qualidade, nós já conceituamos, tá? O testador, né, para poder atuar nesse contexto do processo da garantia da qualidade, ele precisa ter um perfil detalhista, perfeccionista, criativo, precisa ter organizado e ter um aprendizado contínuo, tá? Detalhista por quê? Ele tem que olhar o software nos mínimos detalhes. Ele tem que, quando for apresentado uma documentação de requisito, ele tem que olhar aquela documentação de requisito e pensar nas diversas possibilidades de uso correto e incorreto daquela aplicação, né? A partir daí, projetar as prováveis reações da aplicação, né? De forma que ele consiga criar contextos de testes ou casos de testes que reproduzam, né, essas diversas formas de usar a aplicação. Tá? Perfeccionista por quê? Porque ele tem que ser o pentelho da qualidade, ele tem que ser aquele cara que fala assim, não tá bom não. O cara que talvez codificou, ficou um tempão codificando e viu o sistema dando forma, né? Pode ser que ele feche os olhos para algumas coisinhas, mas o analista de teste, não. Ele pode falar, não, 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 tá errado, cara. Esse botão não é para estar aqui embaixo. Não, mas está funcionando, beleza. Mas o pedido do usuário é que ele fique lá em cima. Então você tem que mover o botão lá para cima nessa tela, né? Ah, não, essa página ela está dando a paginação de forma horizontal e tem que ser de forma vertical, cara, né? Não, mas horizontal é melhor para quem usa celular, né? Sim, mas aqui em desktop tem que ser vertical, meu. Enfim, não estou dizendo que seja verdade isso, tá? Estou dando exemplo, né? Então ele tem que ser perfeccionista. Ele tem que ser criativo porque ele tem que pensar em formas de reproduzir, né? Aquela condição ali, tá? Organizado porque ele tem que reportar, né? Ele tem que atender a um cronograma primeiro, né? A uma timeline, né? Uma linha do tempo, e ele tem que reportar isso daí de maneira lógica, né? E consistente, né? Ele tem que ter um aprendizado contínuo. Veja, ele é um cara que nunca vai parar de estudar, porque estão sempre surgindo novas tecnologias, novas linguagens de programação. Então, ele não pode sentar em cima de um conhecimento raso e falar, já sei o suficiente e tá tudo bom. Não, não tá tudo bom. É preciso conhecer, ir além, conhecer mais, né? É, Numa equipe tradicional de teste, né, a gente tinha uma hierarquia, né? O líder de teste, o arquiteto de teste, o analista de teste, o testador, né? Já numa equipe agile, a gente vai ver isso daí, essa hierarquia não existe mais, tá? No modelo agile, existe um conceito de time. Nesse time, né, eu tenho ali o analista de teste, ou o QA, né, o analista de qualidade, o desenvolvedor, o PO, né, pessoas ali que vão fazer o time conseguir desenvolver, né, a aplicação que atende às necessidades do usuário. Né? Ou seja, não tem essa hierarquia no modelo tradicional. Os times são autogerenciáveis, né? É, é, eu já mencionei lá atrás, né? Ou seja, quando falo de abordagem de teste, né? O teste estático e o teste dinâmico. O teste estático, né? Ele acontece
no momento em que estou construindo a aplicação, né? Ou seja, eu vou olhar para a documentação e o teste dinâmico, a aplicação já está construída, eu vou apenas agora validar se ela foi construída como deveria ser, né? A gente vai entrar com mais propriedade, já até mencionei, né, no começo aqui da aula, da parte B, né, aqui da aula 2, o que é cada uma desses níveis aqui, antecipei algumas coisas lá, mas, né, reforçando, o teste de unidade é um teste no código, né, feito pelo desenvolvedor, o teste de integração, esse aqui é integração de componente, olha, esta fase aqui é integração de componente. A integração de sistema que eu mencionei lá atrás, ela acontece aqui, a integração de sistema. Aqui, a integração de componentes, para validar um componente conversando com outro componente. Tá? Aqui em sistema, é um sistema conversando com outro sistema. Tá bom? E os testes funcionais também e não funcionais ocorrem aqui no teste de sistema. O teste de aceite é uma visão do usuário, né? É a execução das funcionalidades, né, testadas pela equipe de teste aqui, execução das funcionalidades sistêmicas com a visão do usuário. Tá? E aqui eu explico mais detalhadamente o que é cada um desses testes, né? Acho que você pode dar uma lida com mais calma no material que você tem em mãos aí e tirando as tuas dúvidas com o teu instrutor, né, ou teu mentor. Entretanto, a gente já deu aqui nesse módulo uma visão geral acerca do que é cada um desses tipos de teste aqui, tá bom? Já indo para a parte final, a gente já falou sobre teste de regressão também, lembra lá que é voltar e fazer tudo, né? Ou se gerou impacto em algum sistema, no sistema que gerou impacto, ou em quais sistemas que essa funcionalidade gerou impacto, eu vou testar, né, essas aplicações aí desses sistemas que foram impactados, certo? Essa aqui, tá aqui, ó, norma 25010, falei 2510, né? É 25010, tá bom? ISO IEC 2510, a antiga ISO 9126, onde traz as características e subcaracterísticas de qualidade, né? Então, lembra lá que a gente falou sobre os testes funcionais e não funcionais? Então, na ISO IEC 25010, a gente fala aqui das características de testes funcionais, né? E todo o restante, características de testes não funcionais. Tá legal? Tudo bem, gente? Olha só. Essa é a aula 2. Na dinâmica do PHA, você tem que ver este vídeo aqui, né? Degustar desse vídeo, fazer as suas pesquisas e ir para a sala de aula mais embasado, né? Para poder você tirar essas dúvidas, né? E pedir uma explicação apenas daqueles pontos que te geraram dúvidas que você não consegue interagir aqui ao vivo, né? Conosco, tá bom? Então, na tua aula, né? Se vai ser hoje ou amanhã, não sei que dia que você está vendo aí, quando for a tua aula, né? Ou se não for aula, você está assistindo esse vídeo, mas a pedido de um líder, né? Ou de um mentor, você pode, então, tirar, né, as tuas dúvidas com o teu líder e mentor. Não vale chegar lá e falar assim, meu líder e mentor, me fala sobre teste estático, né? Porque ele vai estar instruído a devolver a pergunta para você. O que é que você sabe sobre teste estático? Né? E aí você não pode dizer eu não sei nada, porque você já viu aqui uma base do que é teste estático, tá bom? Queridos, muito obrigado, um grande abraço, nos vemos no vídeo 3, tá bom? Até mais!